gente vai conversar agora com um sujeito que ocupa um cargo muito mais importante do que ele presidente da República, presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, James. Boa tarde a todos aí no estúdio e boa tarde a toda a torcida do Bahia que nos escuta nesse momento, aí nessa audiência incrível da Metrópole. Prazer enorme falar com vocês aí. Prazer nosso. Belintani, você sabe que as paixões com que você lida, que você administra em alguma medida, como presidente do Bahia, né? Talvez não, certamente o maior ativo do Bahia é a sua torcida. E, enfim, o Bahia esse ano no Campeonato Brasileiro começou de um jeito e agora vive um momento difícil. O Bahia estava na zona até poucas rodadas, já não está mais. E o Bahia saiu efetivamente depois da chegada do treinador Gordiola, Guto Ferreira. O outro treinador da BOV saiu apenas 6 partidas à frente do time. E o seu estilo de administrar não é bem esse que é o mais comum, de substituir treinador, mera e simplesmente. Tem um modus operandi do futebol brasileiro que já virou meio vício, e o time não está dando certo, troca o treinador. Por que, nesse caso, você decidiu pela demissão? E como é que você avalia? O que é que Guto fez que o time já mudou assim? Ó, James, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de falar mais uma vez com a torcida. Acho que é uma questão bem interessante essa, né? É bem importante a gente falar. A vinda de Dabov teve como principal objetivo suprir uma lacuna que a gente entendia que existia no time treinado por Dado Cavalcante, né? Dado foi um treinador que chegou no Bahia depois de uma experiência mal sucedida de Mano Menezes, assim, não conseguimos, apesar de ser um treinador que trouxe muita expectativa quando a gente trouxe, quando veio, né? Um treinador de renome, ex-seleção brasileira, um treinador muito tarimbado, foi Dado Cavalcante que ajustou o time no ano passado, um time que vinha com um elenco acima da posição que nós estávamos, e Dado conseguiu dar ao time o equilíbrio, né? Acontece que ao longo do período, principalmente depois do título do Nordeste, a gente entendeu que o time perdeu uma característica muito forte, que era a característica da intensidade, de marcação forte, de um time que era muito aguerrido em campo, e aos poucos foi perdendo isso e fez com que durante 8 jogos a gente marcasse apenas um ponto, né? Somasse apenas um ponto no Campeonato Brasileiro. Talvez esse intervalo de 8 jogos marcando apenas um ponto foi o período que nos colocou na situação em que nós estamos atualmente na tabela, né? Se a gente tivesse ali em 8 jogos, ou seja, 24 pontos, se a gente tivesse feito 6 ou 7 pontos, que já era uma pontuação muito baixa, já seria uma pontuação muito baixa, a gente estaria hoje no meio da tabela. Mas nós fomos muito abaixo disso, fizemos apenas um ponto em 8 jogos, o que resultou da saída de Dado Cavalcante, né? E você fez uma lembrança muito boa, assim, eu não sou um presidente que gosto de trocar treinador, mas isso não é necessariamente uma filosofia, James, é um sentimento, né? Quando eu estou vendo o trabalho do treinador e entendo que ainda pode dar resultado, eu prefiro não trocar, eu prefiro dar mais tempo para que aquele trabalho continue dando resultado. Mas assim como, mesmo sendo um trabalho curto de 6 jogos, se a gente entende que o que está sendo feito não vai trazer mais resultados do que o que está sendo apresentado, o meu dever como presidente é reconhecer o erro de ter trazido um treinador e mesmo com essas características e mesmo com apenas 6 jogos fazer a mudança, né? O que fala mais alto para mim é o meu senso de responsabilidade e de cuidado, mesmo quando esse senso de responsabilidade e de cuidado me fazem tomar uma decisão de demitir um treinador com apenas 6 jogos. O meu dever é com o meu sentimento, é com a minha avaliação sobre o trabalho, e eu entendi que o trabalho do treinador Diego Dabov não ia mais dar desdobramentos positivos para o clube, por isso que mesmo com 6 jogos, o meu sentimento é de que não ia avançar mais e preferimos trazer um treinador, que foi Guto Ferreira, que está na terceira passagem pelo Bahia, conhece o elenco, já treinou e trabalhou diretamente com mais da metade dos nossos jogadores, conhece a realidade do clube e aceitou vir com essa missão aí de melhorar a nossa posição do campeonato, primeiro nos livrar da zona de rebaixamento e depois, somente depois disso, começar a pensar em novos voos, em posicionamentos mais para o meio de tabela, que é o nosso objetivo, assim que a gente conseguir se afastar mais da zona de rebaixamento. Portanto, James, o meu compromisso é com o meu sentimento e a minha avaliação do trabalho. Tenha 60 jogos ou tenha 6 jogos, se eu entendo que não tem mais para onde ir, a gente faz a troca e, nesse caso, reconhecendo, como eu reconheci publicamente, que o erro foi meu, uma decisão equivocada da nossa parte de trazer um treinador estrangeiro no meio do campeonato,
e esperando que ele se adaptasse rapidamente à realidade do futebol brasileiro, o que não aconteceu, e, portanto, se nós erramos, nós temos que consertar. Tá certo. Presidente Guilherme Belitani, André Uzeda falando aqui, boa noite. Ô André, tudo bem? Tudo certo. Eu queria falar um pouquinho ainda sobre esse assunto da demissão de Dabove. Quando o Bahia anunciou a saída dele, né, teve uma nota pública, como geralmente faz, e o conteúdo dessa nota, há um tom ali de reconhecimento de fato de que vocês erraram na vinda dele, né, na contratação. Eu queria, na verdade, explorar esse ponto, assim. Essa contratação de Dabove acabou sendo muito influenciada pelo sucesso, por exemplo, que o Fortaleza tem feito com técnico estrangeiro, por essa onda de técnicos de fora, que no Brasil tem movimentado um pouco o mercado. Você acha que acabou o Bahia entrando nessa modinha, né? Alguns atribuem como modinha, de um técnico estrangeiro, sendo que o Bahia tinha um agravante de estar numa situação muito delicada no campeonato, um treinador que fala uma outra língua, ou seja, teria que ter um tempo de adaptação. Esse tempo não houve, acabou não sendo respeitado, muito curto, a pressão. Você acha que essa modinha, esse momento do Brasil buscar esses técnicos estrangeiros, o Bahia acabou embarcando nisso e o momento não era esse? A nota que vocês fizeram tinha um pouco disso. Desculpa, eu tenho certeza que o momento não era esse e a realidade nos mostrou isso. Mas a nossa decisão não foi fruto da modinha ou do entendimento do que está acontecendo, por exemplo, com Fortaleza, que está bem sucedido com um treinador estrangeiro, né? O nosso sentimento é de que a escola brasileira precisa de uma renovação, né? A escola brasileira precisa mudar um ciclo dos seus treinadores no sentido de realizar mudanças de paradigmas que fazem com que o futebol brasileiro fique refém de modelos que, no nosso entendimento, são muito incompletos. Às vezes nós temos treinadores que são muito estudiosos do futebol, querem fazer um futebol propositivo, mas pecam, por exemplo, no futebol mais de combate, de maior intensidade física, como é a realidade de uma Série A do futebol brasileiro, né? Ou às vezes a gente tem treinadores que são muito focados nessa intensidade física, mas não são capazes de montar um time que consiga, por exemplo, colocar a bola no chão e jogar, propor jogo em determinadas circunstâncias, né? Então, essa vivência que eu tive com vários treinadores brasileiros me fez, pelas circunstâncias que a gente tinha naquele momento, pelas alternativas que nós tínhamos naquele momento, por exemplo, o treinador Guto Ferreira, que acabou vindo depois, não estava disponível na hora que a gente fez o desligamento de Dado Cavalcante, né? É só para citar alguns exemplos, né? A gente, pelas alternativas que nós tínhamos e pelo que nós estudamos do trabalho de Dabove na Argentina, que foi um treinador que foi vice-campeão argentino, com um time muito modesto, que é o Godoy Cruz, e depois, na sequência, também de um outro bom trabalho, ele classificou o Argentino Júnior para a Libertadores de América depois de 9 anos sem disputar essa competição. Portanto, ele veio de 2 bons trabalhos. Depois, no São Lourenço não fez um trabalho muito bom, mas foi um trabalho mediano. Ele conseguiu mostrar na escola argentina, que é uma das principais escolas de treinadores do mundo, é importante dizer isso, é a principal escola de treinador sul-americana e uma das principais do mundo de formação de treinadores. Ele conseguiu mostrar sucesso lá. Então, na verdade, não se trata propriamente de uma modinha, também um movimento nosso de buscar novos paradigmas, já que a gente também tinha experimentado ao longo de toda a minha gestão muitos treinadores nacionais. Agora, concordo absolutamente com a sua fala, e acho que a nossa decisão de mudar já mostra esse reconhecimento de erro, que o momento não foi o adequado para isso. A gente está conversando com o presidente do Bahia, Guilherme Belitani. Abraão, por favor, reforce nossos contatos, caso algum torcedor queira participar também dessa conversa. Muito bem, o telefone 3505-5000 e o WhatsApp para sua mensagem 981553258, James Martin. Guilherme, eu estou vendo aqui uma manchete que é a seguinte: Guto Ferreira explica reduções no elenco do Bahia, abre aspas. Não precisamos de tantos jogadores. Ele disse que achou um elenco grande, que nesse momento precisa de um plantel enxuto, coeso e com foco total. Você acha que, assim, houve contratações demais ou é uma questão apenas momentânea e o Bahia vai voltar a procurar outros jogadores para suprir essas dispensas do momento? Não, James, eu acho que o que aconteceu nesse momento é que para o número de jogos que nos restam nessa competição, né, que agora são 12 jogos, mas quando o Guto tomou essa decisão faltavam 3 jogos, para essa reta final não tem por que a gente trabalhar com 28 ou com 30 atletas no grupo principal, né? Lembrando que durante o ano, quando a gente tem várias competições paralelas, a gente trabalha com 28 a 30, às vezes 32 atletas no grupo principal, já incluindo aí todos que têm contusões, que estão suspensos por cartão amarelo ou qualquer circunstância desse tipo.
É lógico, quando você chega numa reta final, você não precisa mais de 28, 30 atletas. Então, o Guto já optou por, digamos assim, tomar essa decisão de reduzir o grupo, trabalhar praticamente com o grupo que é quantidade disponível para viagens, entre 24, 25 atletas no máximo. Então, a gente teve aí um destaque de 4 atletas para treinar em outro horário, atletas que ele decidiu que não usaria mais. E, além disso, ele também escolheu alguns atletas do nosso Sub-23 para compor o grupo principal, né? Atletas que vinham bem no Sub-23 ou até mesmo no Sub-20. Um exemplo deles é o Douglas Borel, que está já treinando com a equipe principal, o próprio Ramon, ou ontem o nosso meio-campista Quadrado, que também treinou no grupo principal, é do Sub-20. Ele optou por afastar, no sentido assim, de treinar em outro horário, mas não afastar do dia a dia do clube, mas treinar em outro horário atletas que ele entendeu que não renderiam mais que ele se propõe para o final da competição, e incluir atletas que ele tem observado nos treinos do Sub-23 do Sub-20 que podem render alguma coisa positiva para o clube nessa reta final. Portanto, na verdade, um remanejamento de peças combinado ainda com a redução de quantidade de jogadores para essa reta final. Eu diria que o número de jogadores que a gente tem disponíveis até então era o suficiente para uma temporada inteira, mas para uma reta final eu acho bem justificável e nós concordamos plenamente com a redução do número de jogadores treinando nesse grupo principal. Presidente, voltando ainda nesse assunto de técnico, que acho que é um ponto que a gente consegue analisar muito a filosofia do trabalho. Eu lembro quando você foi eleito a primeira vez, você falava muito disso, de um conceito de trabalho, de ter uma filosofia, né, de um posicionamento e não ficar ao bel prazer dos resultados. Mas se a gente for buscar aqui, por exemplo, os últimos 5 técnicos que o Bahia teve, e aí me perdoe que eu fiz de cabeça se eu esqueci algum, eu não consigo enxergar uma linha que conecte muito o perfil desses treinadores. Então a gente tem aqui Roger, tem Mano Menezes, vindo Dado Cavalcante, a gente tem o Dabove e agora o Guto Ferreira. Não são treinadores propriamente que pensam de formas parecidas ou ao menos semelhantes. São treinadores, inclusive, muito diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, Mano Menezes, a forma como ele trabalha, e Dado Cavalcante. O Dabove e Guto. O Roger no meio disso tudo. Você acha que em algum momento o Bahia se perdeu nessa relação de busca de um conceito, muito pelos resultados, pela cultura do futebol brasileiro, mas aquela sua ideia original ali de ter um treinador, um trabalho, um conceito de campo, de filosofia, isso se perdeu de alguma forma? Não, eu acho que em parte houve erros, mas não diria que se perdeu, né? Se você for olhar, por exemplo, nessa trajetória, a chegada longa no Bahia, ele tem um tipo de trabalho e uma filosofia de jogo que se aproxima da filosofia de jogo de Dado Cavalcante, né? São treinadores numa linha muito equivalente. Nesse meio do caminho, teve a presença de Mano Menezes, que se justificou porque quando o Roger saiu do Bahia, nós tínhamos a defesa mais vazada do campeonato, nós tínhamos um sistema defensivo muito aberto, e Mano Menezes tinha um conceito formulado ao longo de toda a sua carreira de ser um treinador que protegia muito bem a defesa, que conseguia fazer times mais fechados, mais, digamos assim, posicionados atrás e com um nível de segurança muito bom do sistema defensivo, e por isso nós escolhemos Mano Menezes depois de um longo período de Roger Machado, né? Isso não se mostrou real, porque a defesa de Mano permaneceu muito vazada, ele não conseguiu fazer essa proteção, e aí a gente, aproveitando um treinador que já estava na casa e tinha feito um bom trabalho do Sub-23 que foi dado, conseguiu sim fazer um time um pouco mais equilibrado entre defesa e ataque. Mas se você for olhar, a filosofia de jogo, o estilo de jogo parecido entre Roger e Dado Cavalcante, eles são muito próximos, e é uma filosofia que a gente gosta, que nos agrada, de um jogo com bola no chão e com qualidade, né? Já Mano Menezes, por uma questão circunstancial, foi feita essa escolha, né? No caso de Guto Ferreira, ele já tem um posicionamento um pouco mais o que eu acredito que possa ser para o momento do Bahia, de um jogo um pouco mais equilibrado, de um equilíbrio defensivo, mas que não abra mão também de atacar, não somente na transição, mas também quando tem a bola e que joga com times que permitem esse espaço para jogar, consiga ser propositivo, né? Então, assim, eu não diria que há um antagonismo completo. O que houve foram escolhas circunstanciais em função da necessidade daquele momento que a gente estava passando. Presidente, um conceito que parte da torcida tem a respeito da sua gestão, e você certamente sabe disso, é assim, que a gestão é bem sucedida no extracampo e não deu ainda resultados satisfatórios dentro de campo, né? O Bahia poderia ter ido mais longe, por exemplo, naquela Sul-Americana, que na minha opinião foi roubado lá contra o Atlético Paranaense. Foi roubada. Eu estava ali na Fonte Nova, saí frustrado e aborrecido e
enfim. Mas o fato é que, assim, o Bahia foi tricampeão baiano, é um feito, mas a torcida quer mais. A torcida quer mais coisa no campo, conquistas. No entanto, os últimos meses, e a gente sabe que a pandemia impactou tudo, gerou também uma dificuldade extracampo, né? O Bahia tem salários atrasados, tem essas questões dos direitos de imagem. Eu nem sei exatamente o que é boato e o que não é, porque a gente sabe que essas coisas circulam, às vezes, informações demais. Quero que você fale um pouquinho desse aspecto, assim, administrativo, como é que está o Bahia hoje, quais são as maiores dificuldades, o que é que a gente pode esperar para as próximas notícias. Boa, James, obrigado. Ótima pergunta. Primeiro do futebol, né? Eu acho que a expectativa da torcida com o futebol é uma expectativa absolutamente... Alô, alô? Oi. Estamos ouvindo. Oi, tá ouvindo? Desculpa, James, Voltou, porque acho que fechou o sinal de vocês para mim aqui, desculpa. voltou. Beleza. A expectativa da torcida com o futebol é uma expectativa absolutamente justificável, né? O Bahia cresceu muito de 2018 para cá, né? Pelo menos na minha gestão, e já vinha crescendo anteriormente, né? O Bahia tomou uma posição nacional, passou a ser um clube respeitado nacionalmente, está na 5ª Série A seguida, né? O que é muito raro na história recente do clube. O Bahia hoje disputa uma competição como a Sul-Americana, como você falou, conseguindo chegar nas quartas de finais, por exemplo, e perder para o campeão, né? Das 2 vezes que nós fomos eliminados na Sul-Americana nas quartas de finais, foi para o campeão da competição, primeiro para o Atlético Paranaense, depois para o Defensa e Justiça, e perder injustamente, né? A gente foi prejudicado não só com o Atlético Paranaense, mas com o próprio Defensa e Justiça no jogo aqui na Fonte Nova. É um jogo tumultuadíssimo pelo próprio VAR, onde Gilberto fez um gol, por exemplo, absolutamente legal, em condição legal, e o VAR apontou impedimento. Mas eu não quero ficar aqui defendendo um título que não aconteceu, né? O título acontece ou não acontece, né? Eu não quero ficar aqui defendendo essas questões, mas eu não tenho dúvida que para o que o clube cresceu, nós poderíamos ter um resultado melhor no futebol, e acho que a gente tem débito sim com a torcida nesse aspecto, mas isso tudo é fruto de uma expectativa criada a partir do próprio crescimento do clube, né? Ou seja, o que a torcida espera do Bahia, e às vezes se frustra, é por uma questão positiva, é de que o Bahia já tem tamanho como clube novamente para alcançar voos maiores do que tem alcançado dentro de campo, né? Em relação à parte da gestão, isso é muito curioso, James, assim, e eu tenho falado muito disso, né? Nós fomos o clube de Série A entre 2017 e 2019, que foi o período pré-pandemia, fomos o clube de Série A que mais crescemos o faturamento, né? Quando eu cheguei no Bahia, em dezembro de 2017, o Bahia havia faturado em 2017 90 milhões de reais, 89 milhões de reais. Então, 90 milhões de reais aproximado em 2017, o ano anterior à minha chegada. 2 anos depois, em 2019, nós faturamos 190 milhões de reais. Quer dizer, o Bahia saiu de 90 para 190 milhões em apenas 2 anos da gestão que eu lidero, mas tem muita gente trabalhando comigo nesse projeto, né? O Bahia foi o clube de Série A nesse período que mais cresceu o faturamento no Brasil. Ou seja, nós saímos de 90 para 190, é algo muito agressivo sob o vista de crescimento de faturamento. E nós crescemos em quê? O que fez esse crescimento de faturamento? Plano de sócio, que nós saímos de 14 para 46 milhões, e venda de jogador, que nós saímos de 3 milhões para 33 milhões de reais nesse período. Então, assim, nós multiplicamos por 10 a venda de jogador, e nós multiplicamos o número de sócios por mais de 3 vezes, sendo que o faturamento, que era em torno de 10 milhões, 12 milhões, salvo engano, iria para quase 40 milhões naquele ano de pandemia, né, 2020. Então, o que acontece? Quando chega a pandemia, as pessoas falam, outros clubes não sofreram com a pandemia? Claro que sim. Mas o Bahia foi um dos clubes que mais sofreu com a pandemia, porque foi o clube que mais tinha crescido no pré-pandemia. E quando a pandemia vem e afeta plano de sócio, bilheteria e venda de jogador, isso afeta diretamente o nosso caixa e resulta num déficit de 52 milhões no ano passado, mesmo com esforço enorme nosso para reduzir despesa, né? Então, nós saímos de 190 milhões para 120 milhões em um único ano, sem conseguir se planejar para isso, porque a pandemia chegou em março. Ah, mas Belintani, então por que os outros clubes não estão sofrendo como o Bahia está sofrendo? Porque os outros clubes não cresceram a receita como a gente tinha crescido antes da pandemia. Então nós projetamos o nosso orçamento para 190 milhões, não foi para 100 milhões ou para 120. Quando vem a pandemia, a gente é brutalmente afetado, né? Mas a gente tem um trabalho longo, eu diria, James, assim, que a gente já passou a pior fase, e agora a gente começa a voltar a respirar, né? Por exemplo, as pessoas falam em salário atrasado, o Bahia não tem salário atrasado hoje, né? O salário que venceu
no começo de outubro está pago. O próximo salário que vai vencer no começo de novembro também será pago. Então, o que acontece? A gente tinha, na época que saiu algumas notícias, alguns atrasos de direito de imagem que também já foram regularizados todos esse ano. Então, o jogador que chegou em janeiro desse ano no Bahia, ele está em dia em relação à imagem e salário. Os jogadores que estavam aqui no ano passado, e são apenas 7 jogadores atualmente no elenco, tinham 7 direitos de imagem que foram suspensos ano passado pelo nosso acordo, e nós já pagamos 4 desses 7, só faltam 3. Portanto, os problemas estão todos resolvidos? Não, mas com um esforço enorme nosso, da diretoria, dos funcionários e da torcida, inclusive, que muitos sócios conseguiram se manter em dia durante todo esse período, e muitos estão voltando agora com o jogo. A gente já ultrapassou a pior fase e a gente, aos poucos, vai se reequilibrando, né? O Bahia é muito forte no sentido da sua cultura de gestão, da experiência dos profissionais que estão ali, e o destino quis que eu também estivesse como presidente do Bahia, nesse período. Veja, James e André, ser presidente de um clube de futebol no Brasil já é uma missão muito difícil, muito difícil. É uma guerra a cada dia. Ser presidente durante 1 ano e meio de pandemia, com estádio vazio, é uma guerra, assim, absolutamente cruel. Mas nós levantamos todo dia de cabeça erguida e vamos à luta, né? O nosso compromisso não é com choro debaixo do edredom, né? O nosso compromisso é levantar a cabeça e partir para o trabalho, resolvendo os problemas que foram impostos a nós. Então, assim, eu diria que a pior fase já passou. O nosso objetivo hoje é recolocar o clube gradativamente num momento de equilíbrio financeiro, e nós temos conseguido. Agora, é uma luta profunda, mas a torcida está junto, mesmo quando a torcida está chateada. A gente sabe que ela cola junto, está voltando agora a se associar. A gente pagava, James, só para ter um exemplo, nós pagávamos toda a folha de futebol com o plano de sócios. Toda a folha de futebol era paga com o plano de sócios no pré-pandemia, naquele fevereiro de 2020. No último mês de setembro, agora, a gente não conseguia pagar nem 20% da folha do futebol com plano de sócio. Então, é de fato um impacto enorme. Mas, repito, a gente não está aqui para reclamar, não. A gente está aqui para trabalhar e, para a nossa felicidade, a pior fase já passou. Agora as coisas começam a entrar no eixo, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Presidente, em relação a esse ano, né? Esse ano de 2021, né? Que não é o primeiro ano da pandemia, já é um ano que eu suponho que vocês já estavam mais acostumados com as coisas, porque perde essa questão do ineditismo, já estavam mais sabendo lidar, né? Sem o público no estádio, sem a receita toda. A gente viu uma virada de primeiro semestre ali, que o Bahia é campeão do Nordeste, começando a ter um brasileiro forte, goleando o Santos, dando a entender que faria um campeonato diferente. Em algum momento ali se perdeu tecnicamente, com o próprio Dado Cavalcante e o elenco. O que aconteceu de fato, né? Essa questão dos salários atrasados, dos direitos de imagem atrasados, influenciou os resultados? Onde é que foi esse descompasso? Porque Não, parecia que as coisas estavam muito bem encaminhadas, que vocês estavam administrando muito bem. E aí, em algum momento, desandou bastante e veio essa Acho que sequência não, de André. derrotas. Vou te explicar Mas por quê. rapidinho, Guilherme, desculpe, é o seguinte, a gente está na hora da Ave Maria de quinta-feira, é uma hora sagrada. Mas só A para gente Ave vai Maria. fazer aqui meio Zé Eduardo. O presidente do Bahia vai dar essa resposta depois da Ave Maria. Bom, é uma pergunta, André, muito apropriada e muito comum, né? Com quem está de fora um pouco do ambiente esportivo, assim, e do dia a dia do clube, né? O quanto um eventual atraso de salário atinge o rendimento em campo, né? Eu diria assim que eu não tenho dúvida que atinge, mas atinge principalmente quando não há diálogo, não há conversa. Para se ter uma ideia, por exemplo, desde o começo da pandemia, nós suspendemos lá no ano passado 7 imagens, 7 direitos de imagem dos atletas. E nos comprometemos a ir pagando gradativamente, avisando sempre que for possível pagar. Dessas 7, 4 já foram pagas e faltam 3. Desde o começo da pandemia, nós combinamos com os atletas que os salários seriam pagos ao longo do mês seguinte até o dia 30 do mês seguinte, não mais até o 5º dia útil do mês. Isso tudo combinado com os atletas e cumprido. Então, assim, de certa forma, quando há falta de diálogo, isso afeta. No Bahia, o Bahia tem um presidente, um vice-presidente e tem uma equipe de trabalho que é muito próxima do dia a dia do clube, né? Eu estou em dedicação exclusiva ao Bahia desde que assumi a condição de presidente. Então, assim, é lógico que para o ambiente ideal, o ideal é que haja pagamento de salários e imagens integralmente. Quantos clubes conseguiram manter isso no Brasil ao longo de todo esse período? Pouquíssimos, pouquíssimos. Acontece que o Bahia é um clube transparente, é um Bahia que não esconde as informações e fala abertamente sobre isso, né? Você vê o seguinte, qual foi o dinheiro mal gasto do clube
ao longo desse período de pandemia, fora, lógico, uma contratação errada, outra contratação errada, ou até uma quantidade maior de contratações erradas do que o torcedor esperava. Mas o Bahia é um time que lida com o dinheiro de forma transparente e cuidadosa e faz com que as informações não sejam escondidas. Então, no Bahia, a torcida sabe quando o salário está atrasado e quando a imagem está atrasada. No resto dos clubes brasileiros, não necessariamente. Então, aqui as informações... Isso é positivo, as informações são públicas. E eu converso com você abertamente e digo aqui quantas imagens tem, quantos salários tem, como eu estou dizendo agora. Né? As imagens de 2021 estão pagas, os salários de 2021 estão pagos e tem 3 imagens atrasadas de 2020, que a cada momento a gente consegue ir reduzindo isso e conversando com os atletas. Então, eu diria que eu não tenho dúvida que o melhor ambiente do clube é quando o salário está integralmente pago e a imagem está integralmente paga. E o Bahia está quase lá. Estamos quase atingindo novamente essa realidade. Você pode dizer, mas presidente... quando você tem diálogo, conversa e proximidade, a gente cuida bem do ambiente de trabalho, mesmo quando a gente não consegue pagar tudo. Você pode dizer quem são os 3 que estão em aberto, os jogadores? Não, são três meses de imagens do ano passado, de 7 atletas que estavam aqui ano passado. Pode não é falar? de 3 atletas. Ah, entendi. Mas pode falar quem são? São os 7 que estavam aqui ano passado, né? Gilberto, Lucas, Juninho Capixaba, Daniel, Nino Paraíba, tentando me lembrar aqui mais, não sei se Patrick está nesse... Mas, enfim, independente disso, o torcedor são 7 atletas que estavam aqui ano passado, que tem 3 direitos de imagem aberta do ano passado, e quem chegou em janeiro desse ano está em dia em relação a salário e imagem. Né? Então, isso não torna a nossa realidade, na verdade, nos coloca numa situação até privilegiada em relação a outros clubes brasileiros que devem demais, André, devem demais. Se você for olhar os principais clubes brasileiros devem bastante mais do que o Bahia deve nesse período de pandemia. O que acontece é que aqui a gente fala abertamente e divide com o torcedor, que é o verdadeiro dono do clube, divide a realidade do clube. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. O destino me colocou como presidente durante a pandemia, dificílimo, jogando com o estádio vazio, saí de 46 mil para 14 mil sócios, né? Saí de 30 e tantos milhões de reais de arrecadação de jogador, de atleta, para sair para 10, 12 milhões de reais, sem a capacidade de planejar antecipadamente. Foi isso que o destino colocou na minha frente. Eu levanto todo dia, trabalho e tento cumprir essa missão com o olhar altivo e com a responsabilidade que eu tenho como presidente do clube. Não invento receita e não invento despesa. A gente vai com o que a gente consegue, com o que a gente pode, e com a ajuda do torcedor do Bahia, que muitos deles estiveram juntos de nós em todo esse período de pandemia. Mesmo com a Fonte Nova fechada, mantiveram-se pagando o acesso garantido, aqueles que conseguiram fazer isso, mantiveram-se junto do clube, e a gente agradece demais a esse sócio, a essa sócia, que sabe a importância e sabe o zelo que a gente tem com o dinheiro do clube, mesmo tendo muitas críticas ao presidente, ao vice-presidente, à diretoria como um todo. A gente sabe que a gente é criticado, mas nós temos zelo com o dinheiro do clube e a gente administra como se fosse nosso, no sentido assim de zelar e de cuidar com cada real investido. Acontece que a gente não consegue gerar uma receita capaz de suprir a receita que a gente tinha antes da pandemia. E o clube cresceu, o clube tem um centro de treinamento moderno, o clube tem despesas para pagar, nós não demitimos ninguém durante todo o período de pandemia em nome de uma unidade do clube, porque a gente entendia que não adiantava nada demitir massagista, demitir roupeiro, demitir auxiliar de serviços gerais, porque isso não ia gerar uma economia significativa, e isso ia perder a unidade do clube para enfrentamento conjunto desse momento. Se deixar, a gente conversa sobre o Bahia aqui a noite toda, mas só para terminar, vamos atender os ouvintes que querem falar com o presidente Belintani. Júlio. Júlio? Alô? Oi. Pode falar. Ô, presidente, boa noite. É o seguinte, eu sou sócio-torcedor desde 2019, certo? Quando foi dezembro de 2019, o cartão foi clonado. E aí, eu solicitei o cartão, tal, pagou, minha esposa pagou, tudo beleza. Né? Só que agora, eu estou retornando. Aí estão me cobrando o mês de 2019, de novembro e dezembro, e mais R$49 de não sei o que lá, dá 700, quase R$700. Quer dizer, aí fica difícil até eu votar, porque estão me cobrando R$700 basicamente de adesão, dizendo que eu estou devendo. Júlio, me dá seu nome completo aí, porque está errado. Quem tem mais de 6 meses fora do programa de sócio pode voltar sem pagar as dívidas anteriores. Então está errado, dá seu nome completo aí no ar e tem uma assessoria nossa já ouvindo, acompanhando, que vai resolver esse problema. Fala aí, Júlio.
Julivaldo Passos de Alcântara. Beleza, Júlio. Eu vou pedir que entre em contato com você. Quem te atendeu deu informação equivocada, eu peço desculpas. E agora tem Márcio aí na linha 2. Alô, Márcio, pode falar. Boa noite, presidente. Boa noite, bancada. Presidente, o senhor falou aí que uma das maiores receitas do Bahia vem da torcida, né, e do sócio torcedor. Porém, o Bahia e mais 18 times foram contra a volta da torcida quando o Flamengo ganhou aquela liminar do TJ do Rio de Janeiro. O senhor poderia explicar por que foram contra esses 19 times? E já que uma das maiores receitas do Bahia é o sócio-torcedor e o público, eu acho que teve uma contradição aí, ou foi efeito manada? Nenhuma das duas coisas, Márcio. É boa a sua pergunta. Nós nunca fomos contra a volta do público. Nós apenas dissemos que quem tem capacidade de decidir se há ou não condição do público voltar são autoridades sanitárias e não presidente de clube. Eu não consigo dizer se há segurança sanitária ou não na Fonte Nova com 10 mil pessoas, com 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas. Eu não estudei para isso, eu não posso opinar sobre isso, porque eu não tenho condição. Se eu disser que a Fonte Nova está segura com 30 mil pessoas, eu estou errado, porque eu não tenho essa capacidade. O que os clubes decidiram é que, primeiro, caberia às autoridades sanitárias determinar isso e que só voltariam quando todos pudessem voltar, para preservar o equilíbrio esportivo do campeonato. Ou seja, por exemplo, se o prefeito de Manaus ou de Fortaleza autoriza e o prefeito do Rio de Janeiro não autoriza, a gente não voltará, nenhum dos clubes voltará. Agora, a partir do momento em que todos os prefeitos e governadores autorizassem, os clubes voltariam. Então, nós sempre fomos favoráveis à volta do público no estádio. O que nós éramos contrários era que alguns clubes jogassem com público e outros jogassem sem público. E veja que o Bahia seria o mais prejudicado de todos eles, porque Salvador, e o estado da Bahia especificamente, foi o último estado do Brasil a autorizar a volta de público no estádio. Lembremos que a gente teve uma rodada do Bahia que foi adiada porque a gente não podia ter público, enquanto todo o resto do Brasil já tinha autorizado volta de público no estádio, e os clubes mantiveram o que tinha acordado, ou volta para todo mundo ou não volta para ninguém. Como voltou para todo mundo, menos para o Bahia, eles aceitaram a nossa sugestão de todos, né, de adiar aquele jogo do Bahia contra o Ceará, que será no próximo dia 27. Mas sempre fomos favoráveis à volta do público no estádio. Acontece que eu não tenho condição técnica de julgar quando é essa volta e com quantas pessoas. Eu deixo isso com o secretário de saúde, com a secretária de saúde do estado, com o secretário de saúde do município, que sempre foram muito parceiros e compreensivos nesse sentido. Cristóvão agora quer falar com o presidente Belintani. Boa tarde, os ouvintes da metrópole. Eu queria, Belintani, queria fazer um apelo ao presidente do Bahia, se ele pudesse me ajudar. Porque eu tenho um sonho, Belintani, com a camisa oficial do Bahia, meu amigo. Se você poderia me dar uma força, eu conseguir essa camisa? É porque realmente eu não tenho condição de comprar, sou deficiente visual, entendeu? Boa, Cristóvão, muito bem. Deixa eu te falar, primeiro falar um pouco, fazer uma propaganda, né? O Bahia lançou desde 2018 na minha gestão, né, a possibilidade da camisa torcedor, né? Na verdade foi em 2019, camisa de R$ 99, né? Uma camisa que consegue, mesmo estando um pouco mais cara do que as piratas, mas consegue dar maior acesso ao nosso torcedor. Lançamos também o Bermuda e Camiseta, que é um plano que permite, com torcedores que ganham até um salário mínimo e meio, ter acesso a um plano subsidiado pelo clube, né? Então, a gente teve mais de 2 mil bermudas e camisetas pagando apenas R$ 49 por mês para ter acesso a todos os jogos do clube, e isso foi muito significativo na reaproximação que nós tivemos com a torcida, né? Cerveja pela metade do preço para o torcedor e uma série de outras coisas. Tudo isso veio também pelo nosso projeto de marca própria que nós implementamos e conseguimos ter bem sucesso no barateamento dessas camisas, especialmente da camisa torcedor. Mas alguns ainda não conseguem, e você é um símbolo disso, Cristóvão, então eu vou viabilizar essa camisa para você e que você represente toda essa massa de torcedor do Bahia que ainda não consegue comprar uma camisa nossa. A gente sabe que mesmo ao preço de R$ 99, que é uma camisa muito mais barata do que a de outros clubes do Brasil, a gente ainda tem uma massa grande de torcedor que não tem condição de comprar a nossa camisa, não tem condição de ir ao estádio, e a gente aos poucos vai conseguir avançar nessa inclusão que nós fizemos desde 2018, permitindo um ingresso mais barato, um acesso mais barato pelo programa torcedor e uma camisa mais barata.
Eu vou pedir seu nome completo aí, Cristóvão, também, e seu telefone, que a gente entra em contato. Ou manda para ir para alguém da redação, James, se puder me mandar depois o telefone de Cristiane Cristóvão. vai... Ligue de novo, Cristóvão, porque porque a ligação Cristóvão já não caiu. deixou os dados. Agora, lembrando... Porque senão, Cristóvão, vai aparecer um monte de Cristóvão lá, dizendo para ele que eu dei a camisa, certo? Até Cristóvão Colombo. e lembrando, presidente, que você também está me devendo uma camisa de jardineiro. Essa eu sei. Do Essa daí eu tô... Rapaz, essa eu tô em débito, mas essa eu tenho que cobrou pedir a outra presidente pessoa, no porque eu não ar, tenho velho. ela, entendeu? Mas tá lembrado. Tudo bem, gente. tudo Ô, bem. presidente, Tá lembrado. se eu aproveitar, deixa para fazer uma pergunta que tem a ver com futebol, mas tem mais a ver com política, que é o seguinte, tem coisa de 2 semanas que você apareceu num vídeo ao lado de ACM Neto, caminhando ali na Praia do Forte. E os torcedores fizeram brincadeira com isso e tudo mais. Você também já participou de uma live com ele, um encontro virtual, né? Com outras lideranças do Democratas, Valdeir Cornelas, Paulo Souto. E, ao mesmo tempo, o governador Rui Costa tem feito reiteradas críticas ao Bahia. E muita gente já especulou, sinalizando que vocês estão um pouco estremecidos. Você que já, inclusive, foi cotado para ser prefeito na aliança do governador Rui Costa. Queria saber como é que está a sua reaproximação hoje com o ex-prefeito ACM Neto e como está a relação com o Rui Costa. E se você está realmente caminhando junto com a ACM Neto, não só no sentido físico, mas também politicamente. Na verdade, André, deixa eu corrigir que eu não estava caminhando, não. Eu estava correndo e estava correndo bem ali, viu? Tentando retomar minha jornada de corrida, porque eu, há um tempo atrás, estava correndo bem, depois tive uma cirurgia no pé e agora eu estou conseguindo voltar a correr, né? Eu não diria que é uma reaproximação com o prefeito ACM Neto, porque eu nunca me distanciei dele, eu sempre tive um vínculo muito próximo com o ex-prefeito ACM Neto, e sempre trabalhei com ele 5 anos e eu mantenho vínculos com quem eu trabalhei, com quem eu gostei de trabalhar por muito tempo. Eu criei uma relação muito boa com o prefeito ACM Neto, e ele estava na Praia do Forte correndo, eu estava correndo também, por coincidência, estávamos até com camisa da mesma cor, ninguém acredita, mas foi coincidência mesmo, mas tudo bem, ninguém vai acreditar. Mas a gente terminou fazendo a corrida boa. Há algum tempo eu não encontrava o ex-prefeito ACM Neto, foi bom ali encontrá-lo e com ele, mas não tem também nenhuma relação estremecida com o governador Rui Costa. Tive com ele há cerca de 20 dias atrás lá na governadoria, fui muito bem recebido por ele, por Cícero, que é o chefe de gabinete, que é um grande amigo, né, por Sidônio também, que nos ajuda muito nesses temas ligados ao governo do Estado, e Sidônio também é um amigo carinhosíssimo, um amigo do peito que eu tenho, um cara que é muito próximo assim, da nossa vida. E eu tive com o governador, quando a gente pediu autorização para a volta do público no estádio, a conversa foi muito boa, muito proveitosa, não tem nada estremecido não, logicamente a gente tem que entender que quando a crítica do futebol vem da torcida e o governador é torcedor, a gente tem que entender, assim como o governador também tem que entender quando é criticado nos temas do governo do Estado, de segurança pública, de educação, de qualquer outra coisa, ele também tem que entender quando o cidadão faz isso. Eu sou presidente do clube, eu tenho que entender o torcedor, ouvi-lo, seja ele o governador, seja Cristóvão que entrou aí no ar, seja Márcio que entrou no ar. Faz parte da minha missão como presidente do Bahia ouvir as críticas, entender as que eu concordar, eu tentar melhorar, as que eu discordar, eu também argumentar de forma contrária. Edivaldo Nalião. Belitani, boa noite a todos. Belitani, uma das grandes admirações que eu tenho da sua gestão é a transparência. A democratização no Bahia trouxe isso, né? Depois de tantas gestões temerárias. E recentemente no ranking, o Bahia foi considerado o segundo clube mais transparente, perdendo apenas para o Grêmio. Agora existe uma nota na sua gestão, que é a questão da compra de Cleison. O diretor de futebol, Diego Serra, disse que a compra foi por 1 milhão e 1,8 milhões, e você falou que foi 4 milhões de alguma coisa. O que é que existe de fato? Dá para você clarear, porque isso é uma nota para mim na sua gestão, distorção nos valores da compra de Cleison. Oi, Edivaldo, obrigado primeiro pela colocação. Eu acho que, de fato, nós nos esforçamos muito para ser um clube transparente. Isso não é um mérito nosso, isso é uma obrigação nossa, né? Quando eu decidi ser presidente do clube, decidi ser o presidente de um clube que já tinha aprovado a transparência como um dos seus pilares, e a mim cabe cumpri-la, né? Isso de forma sem nenhum tipo de restrição, né? Talvez, eu não me lembro dessa frase de Diego, toda a compra de Cleison está lá no nosso balanço, eu não me lembro o valor exato, mas em geral há entendimentos quando você contabiliza compra e luvas, né? Quando é compra diretamente ao clube, ao Corinthians no caso, que a gente comprou 30%, eu não me lembro o valor exato, né? Mas era um valor aproximado com isso, 3 milhões e alguma coisa. E quando tem luva também gera algum tipo de
de número diferente, né? No caso de Cleison, a compra foi de 30% ao Corinthians por 3 milhões e alguma coisa, né? Não existiu nunca essa coisa de 1 milhão. Eu não me lembro dessa frase de Diego. Se existiu, foi uma frase equivocada. Isso tudo está no balanço, à disposição da torcida, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, não tem nenhuma falta de transparência, não. Eu vou até pedir, se tem alguma frase de Diego retroativa nisso, que ela seja encontrada, porque eu não me lembro dessa frase, não. Mas está bem posicionado lá no balanço, certo? Disponível na internet, na aba Transparência. A gente pode procurar lá todas as informações relativas à compra e venda de atletas. E agora vamos atender Nádia. Boa noite, James. Boa noite, Aragão. Aragão, por favor, não me corte, que eu vou já pela cobrança de James, não é pelo deficiente visual que entrou aí, não, que eu esqueci o nome dele. Mas é que eu sou ouvinte assídua, Aragão sabe que, quem é que está falando, Nádia. E aí, há 1 ano ou 2 anos atrás, senhor Belitani, o senhor estava aí dando uma entrevista com Chico Kertes. E aí, eu liguei para ir pedir, falei com o senhor. Eu disse, Belitani, é meu aniversário dia 4 de dezembro e eu não posso comprar uma camisa do Bahia. Aí o senhor disse que ia providenciar, que era para eu deixar meu nome certinho na rádio e que o senhor me daria essa camisa de presente. E aí, resumo da história. Dia 4 de dezembro, eu estou fazendo 50 anos e aí eu gostaria muito que o senhor pudesse realizar meu sonho. Por favor. Até hoje, Nádia. Até hoje, Nádia. Presidente. Aí, presidente. E de Santa Bárbara é bom não brincar, não, viu? Não. Tem mais pedido de camisa do que de jogador. Né? Abraão não passou o telefone de Nádia, e aí Nádia, né? Mas vamos lá, Nádia. Vão ligar um disque camisa aí, viu, James? Mais do que jogador, estão pedindo mais camisa que jogador. Vai anotar o telefone de Nádia. Mas vamos lá, vamos resolver isso aí. Eu peço o contato dos dois aí, de Abraão e de Nádia, pra gente realizar o sonho de Nádia, certo? Cristóvão e Nádia. E eu queria pedir aos ouvintes que não pedissem mais camisa, por favor, sentissem-se representados em Abraão, ou em Cristóvão e em Nádia. O presidente, falando de camisa rapidinho. Porque a gente precisa vender camisa, Estamos precisando aumentar o faturamento da nossa loja. Vender camisa para comprar jogador e não vender jogador para comprar camisa. Uma pergunta rapidinho sobre camisa. Essa camisa que lançou agora, recente, a camisa sangue, né, que é pro sócio torcedor. Eu vi muita crítica na internet, as pessoas dizendo que a imagem ilustrativa que vocês postaram nas redes não corresponde exatamente à qualidade do material. O que você fala sobre isso? Há realmente essa diferença? Eles falam tanto da imagem quanto também da qualidade. Pela imagem ilustrativa não dava para ver a qualidade do material, né? Eu acho que ninguém pode criticar a qualidade do material pela imagem ilustrativa, mas assim, eu não sei se você está falando, André, da cor da camisa ou da qualidade do material. Da cor, né? Porque era uma coisa, era um vermelho mais claro. São duas camisas diferentes, né? As críticas foram os dois lados, mas a cor chamou muita atenção. De fato, a cor é bem diferente, né, da imagem. É porque a gente nunca tinha postado a camisa sangue na internet. O que a gente postou foi a camisa couro, né, que vai ser entregue em dezembro. Talvez tenha tido alguma confusão nesse aspecto. A camisa sangue foi uma surpresa do dia do jogo do Palmeiras, que nós elaboramos para premiar todo sócio acesso garantido que permaneceu pagando o acesso garantido durante todo o período da pandemia. O que é isso, André? O sócio que, mesmo sem ter jogo, permaneceu pagando os ingressos dele durante a pandemia, quer dizer, o programa de sócio com o valor do ingresso, esse sócio, ao final da pandemia, né, que não acabou ainda, mas voltou a ter jogo com o público, nessa reta final, ele foi premiado com uma camisa extra, que a gente chamou de camisa sangue, que não tinha sido divulgada até então. Então, foi uma camisa que ele, pela primeira vez, viu na televisão naquele jogo, e já começou a retirar na nossa loja. Agora, a qualidade é qualidade top, né? O material usado pelos principais clubes do Brasil, é um tecido usado amplamente pelos principais clubes do Brasil e totalmente condizente com os tecidos que a gente usou até então. Então, não tenho visto crítica ao material, não. Muito pelo contrário, a camisa está muito bonita e está muito elogiada. Agora, talvez tenha havido crítica comparando a cor da camisa sangue com a cor de outra camisa, que é a camisa couro, que ainda chegará. Né? São camisas mesmo de tons diferentes. O couro ainda está sendo curtido. Mas parabéns, presidente. Aquela camisa foi usada contra o Palmeiras. Lindíssima, lindíssima. Só não deu tanta sorte, mas foi bonita mesmo. Não deu tanta sorte assim, porque
podia ter ganho aquele jogo. Podia. É engraçado que Mas vamos chegar lá. quando a gente convive com o Abraão, a gente já sabe quando ele está preparando, ele está esperando a pausa da intervenção, da piada. Ele estava assim, Abraão vai falar. Piada de família, Abraão. Ele veio com o couro tá sendo curtido. Presidente Belintani, muito obrigado. Quero lembrar que meu aniversário é em agosto. E é isso aí, até a próxima. Pronto, obrigado, James, obrigado, André, Abraão, a todos aí que nos escutam, a torcida especialmente, assim, né? Eu queria passar essa mensagem, James, aproveitar assim, esse momento para passar a mensagem da torcida, de que o clube aos poucos está se recuperando, que a gente entrou novamente na rota positiva, que já recuperamos quase 3 mil sócios no mês de setembro, né? Então o clube, de fato, voltou a uma projeção ascendente e que isso é muitíssimo importante para o que a gente tem de desafio pela frente, né, da retomada da recuperação financeira, do espírito também de luta dentro de campo. Acho que o time está mostrando que consegue reagir, que pode reagir para sairmos dessa dificuldade. E a gente conta demais com a torcida em todos esses momentos e fazer aqui um convite especial para que a gente consiga, na Fonte Nova, no domingo, contra a Chape, encher no máximo possível, que são 15 mil pessoas, com respeito pleno aos protocolos sanitários, mas apoiar o time do começo até o final. Um jogo muito difícil que a gente vai ter no domingo. As pessoas falam assim, é jogo contra a Chape, que é lanterna, mas é um jogo muito difícil. Quem tem acompanhado os jogos da Chapecoense vê que, de fato, é um time duro, mas que a gente vai ter dificuldade, mas a gente vai sair de lá com triunfo e dar mais um salto importante para sair dessa situação desagradável que nós temos, mas com a ajuda da torcida eu tenho certeza que a gente vai atingir e retomar aos poucos a capacidade financeira e de investimento que o clube alcançou e que a gente vai retomar, eu tenho certeza disso. Já estamos começando longamente nesse processo, assim, intensamente nesse processo, eu tenho certeza que os frutos virão, né? Então, agradecer demais a oportunidade, o espaço aí, e Cristóvão e Nádia, eu espero o contato aí. Se não chegar a camisa até vocês, é porque Abraão não passou os contatos ou passou e ficou com a camisa no meio do caminho, viu? Presidente, vamos lá, viu? desculpe, Rosadia. James, está lembrado do seu aniversário em agosto, deixa comigo. Já sei o que é que está na minha cabeça aqui. Desculpe a minha ousadia do terceiro pedido. Quando o senhor se encontrar com Mário Bittencourt, do Tricolor Carioca, como se diz no popular, derruba uma camisa oficial do Flu para mim, presidente. Deixa comigo, Abraão. Ele me mandou um outro dia, Abraão. Eu já vou. Não sei se o tamanho vai dar em você. Como é que tá a barriga aí? Se cresceu mais um pouco, se diminuiu mais, eu te vi. Hoje ele gastou com camisa aqui, velho. Gastou, viu? Mas ele me mandou um outro dia do Fluminense. Mário é meu amigo, presidente do Fluminense. Um cara ótimo, cabeça muito boa, um presidente jovem e para frente. A gente conversa muito, divide muitas opiniões sobre as coisas. Ele me mandou uma camisa do Fluminense, eu vou entregar essa camisa para você. O homem que salvou o Fluminense naquela coisa lá, daquele jogo contra a Portuguesa, rapaz. Ele era o advogado do Fluminense naquela época, né? Foi o grande artilheiro do clube, né? Foi ali. Grande jogador, foi advogado do Fluminense. Muito bem. Ordinário. Um abraço, presidente. Maravilha. Obrigado, gente. Valeu, um abraço.